Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí, não é isso? Tô gravando essa aula aqui pro pessoal da mentoria, tá? E hoje o nosso tema vai ser fontes do direito administrativo, né? E os sistemas do direito administrativo. Na verdade, a gente vai fazer aqui uma meia hora, né? Meia hora de fontes, meia hora de sistemas, para você ter uma noção inicial, né? Para depois a gente com áudios, com outras coisas, com outros materiais, inclusive o pessoal da mentoria tem o PDF já com isso, né, que a gente pode inclusive acompanhar aqui, né, fontes do direito administrativo, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, fontes do direito administrativo. Basicamente, gente, nós temos duas grandes doutrinas, tá? Nós temos a doutrina, né, tradicional, e uma doutrina, digamos assim, um pouco mais moderna. Então, a doutrina tradicional, ela classifica o seguinte: as fontes do direito administrativo, para a doutrina tradicional, nós teríamos basicamente o quê? A lei em sentido amplo, não é isso? Que seria a fonte primária do direito administrativo. Então, André, de onde que advém o direito administrativo? Da lei, não é isso? Isso aí me parece bastante evidente. Lei em sentido amplo. Então, quando você fala de direito penal, lei em sentido formal, eu estou falando da lei que é feita através do processo legislativo estabelecido na Constituição. Não é isso? Vai para uma casa, é aprovado, vai para outra, tem câmara de revisão, não é isso? Tendo revisão, volta para a casa anterior, não tendo essa revisão, vai para o chefe do Poder Executivo para sancionar ou para vetar. Aqui, quando a gente fala da doutrina tradicional, lei em sentido amplo, eu queria que vocês olhassem o artigo 59 da Constituição, tá? Que lá a gente pode colocar aí todas as espécies normativas estabelecidas na Constituição, como por exemplo um decreto, como por exemplo uma lei complementar, uma lei ordinária, maravilha, um decreto legislativo. Então nós temos a lei em sentido amplo, que seria a fonte primária do direito administrativo. E as fontes secundárias, não é isso? Como está aí, as fontes secundárias abaixo, não é isso? Sempre para regulamentar a fonte primária. E aí colocaríamos a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito. Doutrina, né, gente? É aquilo que é estudado pelos doutrinadores. O cara tem teses jurídicas, coloca no livro, não é isso? Estrutura a ideia jurídica dele, isso vira doutrina. A jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido. Então existem decisões que os tribunais vêm sempre decidindo da mesma forma, aí eles sufragam aquilo, fazendo inclusive uma súmula. O enunciado sumular nada mais é do que um resuminho, não é isso? Bastante sintetizado das decisões reiteradas dos tribunais. Ok? Então existem os problemas na sociedade, esses problemas são levados ao Poder Judiciário, o juiz vai decidindo de uma forma ou de outra, mas quando chega no STJ, no Supremo Tribunal Federal, que ele serve justamente para dar uma equalização dessas decisões em primeira e segunda instâncias. O Brasil é muito grande, o Brasil é continental, tem várias decisões diversas. Então, para dar uma equivalência nessas decisões, os tribunais superiores, STJ e Supremo, começam a decidir de forma igual. É isso? A partir do momento que ele observa que isso está consolidado, ele faz um enunciado sumular, ok? Um enunciado sumular. E na esfera do direito administrativo, isso seria uma fonte secundária do direito administrativo, ok? Como também nós temos os costumes, eu até falei em aulas anteriores em direito penal, né? Nós temos os costumes contra legem, os costumes secundo legem, os costumes préter legem, quer dizer, costume, gente, é diferente de hábito. O costume nada mais é do que um hábito onde nós temos o sentimento de obrigatoriedade. Então, uma coisa é você ter costume de fazer algo. André, eu tenho o costume de manhã sempre escovar o dente e comer um ovinho no café da manhã, que me faz bem, e tomo um café purinho. Isso é um hábito que você tem. Só que ele não é costume, porque esse hábito, na sua cabeça, não tem a natureza de obrigatoriedade. Você pode acordar de manhã e não comer o ovo. Não é isso? Você pode acordar de manhã com pressa e não escovar o dente. Você não tem esse sentimento de obrigatoriedade. Vira costume quando tem a natureza de obrigatoriedade.
E às vezes na sociedade nós temos esse sentimento de obrigatoriedade que pode ser contra a lei ou de acordo com a lei. Em regra, um costume tem que ser secundum legem, de acordo com a lei. Mas volta e meia existem costumes contra a legem. Existe até uma questão interessante, gente, que nós no Brasil, né, tanto que às vezes eu falo, às vezes para amigos em clube, o cara fica até espantado. Se um pai poderia transar com uma filha de 15 anos, desde que haja consentimento de ambos. Não é isso? O pai mesmo, o pai, não é isso? O pai daquela menina, não é isso? Ele querendo transar com a filha dele e a filha dele querendo transar com o pai que tem 15 anos, os dois mantêm conjunção carnal. Isso é, gente, um costume péssimo, horrível, né? O que é interessante é que as pessoas têm a ideia de que isso seria um costume contra a lei, mas não é não. É um costume préter legem. A lei permite isso. Não é isso? Quer dizer, a lei permite, desde que ambos tenham consentimento, evidentemente. Não é isso? Pode. Entenderam? Então, é um costume que é contra a lei. A lei permite e nós temos a ideia do quê? De que é proibido. Ok? Tanto é que você deve estar olhando, caramba, pode? Se você está pensando isso, o meu exemplo é perfeito. Um pai pode transar com uma filha de 15 anos, desde que os dois queiram. Pai natural, tá? Não é pai... Bom, se bem que não tem essa distinção, né? E os princípios gerais do direito, tá? Princípios gerais do direito. E aqui eu botei no final do nosso material, que eu quero que vocês olhem, gente, que existem dois princípios que eles são norteadores do estudo do direito administrativo. Esses dois princípios aqui, eles são absolutamente caros para o direito administrativo, tá? Eu quero olhar o seguinte, sempre eu vou conversar com vocês da estrutura da administração pública. Eu tenho a administração pública e o administrado. Se você olhar aulas anteriores em direito constitucional, por exemplo, eu falo dos estados de Jelinek, né? Então, se por um lado eu posso escolher o meu representante, que é o ativo, por outro lado, a minha posição passiva é de aceitar as decisões que ele tomar. Não é isso? Então, minha casa pode ser desapropriada, quer dizer, desde que preenchidos os requisitos, é óbvio. Eu tenho que prestar o serviço militar obrigatório. Se o Estado me impuser uma pena com devido processo legal, eu tenho que aceitar essa punição. Por outro lado, eu posso escolher os meus representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário através de concurso público. Mas em direito administrativo, eu quero que vocês entendam que existem dois que alguns autores chamam de supraprincípios, metaprincípios, postulados de direito administrativo. Que é o que, gente? Que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, sempre que houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, vai prevalecer, a depender do caso, o interesse público. Não é isso? Então eu tenho, por exemplo, o meu direito de ir e vir. André, eu tenho o direito de ir e vir. Não é isso? Eu saio daqui a hora que eu quiser, vou para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Certo, certo, você está coberto de razão. Então, André, eu entendo que essas blitz que eles fazem, onde eles estão impedindo meu direito de ir e vir porque eu bebi uma cerveja e peguei o meu carro, bebi cerveja com meu dinheiro. Não é isso? Peguei o carro que eu comprei com meu dinheiro e eu tenho liberdade de ir e vir, eu posso pegar meu carro e ir e vir para onde eu quiser. Olha, cara, pensando nisso, você está achando que o seu direito é um direito absoluto. Existe um outro interesse público que é a segurança viária, que é a vida de terceiros. Então, entre o seu direito de ir e vir, não é isso? E a vida de terceiros e a segurança viária, que eu estou falando de um interesse público, vai prevalecer o interesse público. Eu vou limitar o seu direito individual em prol do interesse coletivo. O nome disso é princípio da supremacia do interesse público. Poxa, André, veja bem. Eu morei nessa casa aqui há 38 anos. A minha mãe comprou quando ela tinha tantos anos. Eu moro aqui, a minha família vive aqui há 78 anos nessa casa. E o desgraçado do prefeito que acabou de ser eleito, ele está decidindo construir uma praça aqui na minha casa. Não é isso? E ele quer me desapropriar para construir uma praça. Ele pode fazer isso? Entenda. Se ele tiver imbuído de sentimento público, ele pode sim, porque desde que seja desapropriado, não é isso? Indenização justa prévia em dinheiro, não é isso?
se houver um interesse público devidamente fundado, ele pode sim, ok? Vai construir uma estação do metrô aqui. O metrô vai passar e o melhor lugar para se fazer a estação do metrô é na minha casa. Maravilha? Chamado princípio da supremacia do interesse público. Mas, por outro lado, a administração pública jamais. Ela pode ser, segundo princípio, indisponibilidade do interesse público. Jamais eu posso justificar essa conduta desse prefeito, que ele está querendo fazer uma praça na tua casa para te sacanear. Então existem vários lugares que ele pode fazer a praça, mas ele quer fazer na sua casa porque ele quer te prejudicar. Então ele está ofendendo um outro princípio caro para a administração pública, que é a indisponibilidade do interesse público. Todos os atos administrativos têm que ter como finalidade a observância do interesse público. Maravilha? Então quando a gente conversa sobre as fontes secundárias do direito administrativo, as fontes secundárias, eu tenho os princípios gerais do direito, que são os postulados universalmente aceitos, mesmo que não sejam positivados. Então não adianta nada você perguntar onde é que está escrito isso, eu vou tentar tirar da Constituição. Está inventando, André? Mais ou menos. Não é isso? Mas na verdade são postulados, ainda que não estejam expressamente previstos em regra nenhuma. Maravilha? E tem uma outra parte da doutrina, capitaneada pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, que ela fala o seguinte: olha, você não pode... Quando você fala dessa forma, você está achando que as fontes do direito administrativo estão tão somente definidos no regimento interno. Mas a administração pública, apesar de fazer a gestão do interesse público dos brasileiros, ela tem que se pautar também por fontes supranacionais. Não faria nenhum sentido o Brasil ser signatário de um tratado internacional lá em, sei lá, onde você quiser achar, em Dubai, onde se compromete a respeitar esse tratado internacional de direitos humanos e internamente não respeitar. É óbvio que a administração pública também internamente ela vai ser obrigada a respeitar isso. Então a Maria Silva Zanella de Pietro, ela sustenta, e com razão, que os tratados internacionais e as convenções internacionais também são fontes primárias do direito administrativo. Bem como também esses princípios jurídicos supranacionais, como por exemplo o princípio da humanidade, não é isso? Princípio sobre direitos humanos fundamentais. É claro que eu não posso ofender esses princípios que estão inclusive acima da Constituição. Maravilha? Beleza? E coloca as fontes nacionais. E quais seriam as fontes internas aqui no Brasil? Aí ela coloca como fontes formais e fontes materiais. É isso que eu gostaria que você levasse para a prova. Não fonte primária ou fonte secundária, mas fontes formais e fontes materiais. Fontes formais, ela coloca tudo. Ela fala da Constituição, ela fala da lei, o regulamento, não é isso? E ela coloca como fonte formal a jurisprudência. Maravilha? A jurisprudência vai ser fonte formal quando essa jurisprudência atingir direito de terceiros. Ok? Quer dizer, essa jurisprudência que fala da administração pública, ela transborda para atingir direito de terceiros. Assim como a lei, né? A lei é feita pelo poder público, mas ela é aplicada para terceiros, para você, para mim. Então essas decisões dos tribunais, feitas de maneira reiterada, quando elas transbordam para o direito de terceiros, dos administrados, ela vira fonte formal. E ela coloca, ó, e não somente as partes na relação jurídico-processual, quer dizer, atinge todo mundo. São as fontes geradoras de quê, gente? Geradoras ou criadoras de direitos para terceiros. Direitos e obrigações em face da administração pública e administrado. Eu quero que você entenda esse diálogo, tá, gente? Entre obrigação da minha parte e dever da administração pública. Obrigação da administração pública e dever que eu tenho. Ok? Se por um lado a administração pública pode fazer alguma coisa contra nós não, né? Visualizando o interesse público, por outro lado também eu tenho o dever de que ela cumpra a lei de forma rígida. E também as fontes materiais. Aí ela coloca as fontes materiais, né, como a jurisprudência
Só que a jurisprudência, como aquela que não atinge direito de terceiros, é aquela decisão dos tribunais que comprometem tão somente a forma com que a administração pública deve atuar. Resumindo para ela, se existem direitos perante os administrados, eu vou entender como fonte formal. Se houver obrigações apenas em face da administração, fica tão somente internamente na administração pública, ela entende como fonte material. E ela coloca como fonte material a jurisprudência que não alcança direito de terceiros, doutrina que fala sobre a forma da administração pública, os costumes e os princípios gerais do direito. Ela fala que a fonte material cria o direito administrativo à medida em que ele é aplicado. Não há uma criação original, aplicando-se de forma, na verdade, apenas derivada. Tá? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho as fontes formais e as fontes materiais. Fontes primárias e fontes secundárias. André, o que é uma fonte primária? É a lei em todos os seus aspectos. A lei em sentido amplo. Ok? E as fontes secundárias? Não é isso? Olha que ela bota ali, ó. Coloca ali, ó, as fontes, né, primárias e as fontes secundárias. Seria doutrina, jurisprudência, costumes e princípios. Havia Maria Silva Zanella de Pietro. Não, eu faço uma outra característica. Eu tendo fonte supranacional e fontes nacionais. Das fontes nacionais, das fontes internas, as formais, que é aquela que transborda a administração pública, e as fontes materiais, que estão tão somente dentro da administração pública. Maravilha? Tranquilo? Então ela coloca aí nesse sentido, né? E aqui uma outra questão interessante é quando a gente fala dos sistemas administrativos. E aqui é muito importante, gente, que nós temos dois grandes sistemas administrativos. Então já sei de onde que vem o direito administrativo. Vem de dentro e vem de fora. Fonte primária, fonte secundária. Fonte formal, fonte material. Mas diante dessa fonte aqui, quais são os sistemas da prestação administrativa ao administrado? Quais são os dois grandes sistemas administrativos que nós possuímos? E o que é um sistema administrativo? Olha, o sistema administrativo nada mais é do que um mecanismo de controle dos atos do poder público. Então, se eu tenho sistemas administrativos, eu vou até conversar com vocês quando nós falarmos da responsabilidade do Estado. Então, me entendam no seguinte, André, me dê um exemplo de necessidade de responsabilidade por atos administrativos. A administração pública, quando ela realiza um ato, ela é responsável por aquilo que ela faz? É claro. Um bom exemplo é só você pensar na bala perdida do policial. Para você ter uma ideia, né, existe até emissoras de televisão que tentam incutir na cabeça do indivíduo que o policial parece que sobe a comunidade para matar quem ele quiser. Não é isso? Então existe uma operação policial, a polícia vai subir e falar, vou matar geral. É claro que não deve ser assim. Até porque se for assim, se isso acontecer, não é um agente público, é um bandido travestido de farda. Não é isso? De policial. Mas você sabe muito bem que às vezes eles estão subindo em razão da supremacia do interesse público. Eu preciso prender aquele indivíduo, eu preciso realizar uma medida, uma ordem judicial, eu preciso fazer uma busca e apreensão. E eu vou a princípio com amor no coração. E ele me retorna com bala, eu retorno com bala em legítima defesa. Só que ao dar um tiro no bandido, acaba acertando uma criancinha inocente. André, o Estado vai ter que entender. O Estado pode ressuscitar essa criança para que ela volte normalmente? Ficou difícil. Mas o Estado vai ser responsabilizado por aquilo que ela fez? É claro que vai ser. O próprio policial pode ser responsabilizado? Sim, talvez com ação de regresso. Não importa. O que me importa é o seguinte, que ele vai ser responsabilizado é muito provável. Não é isso? A não ser que tenha rompimento de nexo causal, a gente conversa sobre isso. Mas o que importa é o seguinte, quais são os dois sistemas que nós temos para fazer a apuração, o controle, o mecanismo de controle dos atos administrativos? Dois, que é o nosso, vou botar aqui para vocês, o sistema francês e o sistema inglês. Nós temos dois grandes sistemas. Um é o sistema francês, ou o sistema do contencioso administrativo, ou o sistema inglês, que é o chamado sistema judiciário.
O que é isso, André? Nós adotamos, gente, o sistema francês, que é o sistema do contencioso administrativo. E o que é isso, gente? Sistema do contencioso administrativo. E tem uma esfera administrativa e a esfera judicial. Eu pego o poder judiciário e coloco ele separado. Existem decisões de natureza administrativa? Sim. André, um policial, quando ele mata alguém, não é isso? Talvez por negligência, imprudência, dolosamente, não interessa. Ele causou um dano a terceiros, não é isso? Nesse sistema francês, o próprio poder público, a própria administração pública, ela pode julgar essa pessoa, sim ou não? Ela vai solucionar esse problema? Sem dúvida nenhuma. É o chamado contencioso administrativo. Agora, diante dessa decisão, a pessoa que foi prejudicada ou não prejudicada, ela pode recorrer ao poder judiciário para tentar a revisão dessa decisão? Pode. Através de um órgão investido de jurisdição. Então eu tenho duas naturezas. Tá? Eu tenho um órgão judicial que vai exercer a jurisdição e também a natureza da jurisdição administrativa. Ok? Que resolve conflitos de forma o quê? Na administração pública. Eu vou ter a jurisdição administrativa, ó isso, que aplica o direito com força de coisa julgada, e a jurisdição administrativa que sempre vai ter o controle judicial dos atos da administração. Diferente, gente, do sistema inglês. O sistema inglês ou o sistema judiciário, nesse sistema existe apenas um órgão que monopoliza a jurisdição, que é apenas o poder judiciário. No sistema inglês ou no sistema judiciário, todas as decisões administrativas podem ser levadas ao poder judiciário e apenas lá que vai fazer a coisa julgada. Significa dizer que não existe a coisa julgada na esfera tão somente administrativa. Olha o que eu botei para vocês aqui, ó. O Brasil, de acordo com o artigo 5º, inciso 35, onde a lei não excluirá de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito, positivou o sistema inglês. Na nossa Constituição foi positivado o sistema inglês. Ok? E não o sistema francês, como previamente, não é isso? No Brasil, poderia ter sido adotado algum dia. Então nós temos hoje um sistema nosso, que é o sistema inglês. O que é isso? Tá? O único órgão, o único poder que tem a força da imutabilidade das suas decisões é tão somente o poder judiciário. André, existem decisões irrecorríveis na esfera administrativa? Sim, mas na esfera administrativa. Sempre que não couber mais recurso na esfera administrativa, eu posso recorrer ao poder judiciário. Olha que interessante. Todas as constituições brasileiras positivaram o controle judicial da administração pelo poder judiciário, que é a inafastabilidade do controle jurisdicional. Então houve até um questionamento, uma prova oral, né, perguntou assim, doutor, em algum momento o Brasil adotou o sistema francês? E a resposta correta é, não, nunca foi adotado. Ok? Em todas as constituições foi adotado o quê? O sistema do quê? Sistema inglês, sistema judiciário. O único poder que faz coisa julgada é o poder judiciário, é o sistema judiciário. Não confunda, tá, gente? As decisões que não cabem mais recurso na esfera administrativa, eu posso sempre recorrer ao judiciário. Como é que é o nome desse princípio? Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, quero que vocês entendam, tem uma frase que eu não esqueço mais, se eu não estiver errado, foi o professor Daniel Sarmento que falou sobre isso. André, qual é a diferença do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional e da reserva de jurisdição? Anota aí. Inafastabilidade do controle jurisdicional e reserva de jurisdição. Qual é a diferença? Primeiro entende. O que é o princípio? Primeiro entende a estrutura para falar uma palavra só, duas, né? Uma para cada um, para você não esquecer mais isso. André, o que é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional? Significa dizer que todas as questões, sem exceção,
elas podem ser levadas ao Poder Judiciário. Qualquer conflito que eu tiver em sociedade, tudo pode ser levado ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai dar uma decisão. Mais uma decisão de procedência, de improcedência, com ou sem resolução do mérito, não importa. Com ou sem tutela antecipada, com ou sem decisão liminar, mas as questões elas são levadas ao Poder Judiciário. Qualquer conflito que eu tenha em sociedade, qualquer, eu posso levar ao Poder Judiciário. Onde é que está isso? Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão a direito ou ameaça de direito. Então, se você que está me vendo nessa aula, qualquer direito que você tem, que você se sinta que for ofendido, você pode levar essa questão ao Poder Judiciário. Diferente da reserva de jurisdição. A reserva de jurisdição é o contrário. Quer dizer, não é bem o contrário, mas é diferente. Ela fala que na reserva de jurisdição, apenas o Poder Judiciário pode tomar algumas decisões. Existem algumas medidas que apenas o Poder Judiciário pode decidir. Como, por exemplo, determinar uma prisão cautelar. Como, por exemplo, uma busca e apreensão domiciliar. Então, me entenda que a única pessoa nesse mundo que pode determinar que alguém entre na sua casa, invada a sua casa, Deus, você e o juiz, se tiver fundada uma investigação prévia. Maravilha? André, quem é que pode me mandar prender? Olha, cara, só pode ser preso por dívida se dever pensão alimentícia. Ou então você cometeu um crime. Mas para te prender tem que ter uma decisão judicial. Isso é a reserva de jurisdição. Então, para não esquecer mais, uma palavrinha só, tá? Começa com a mesma letra, com a letra U. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o Poder Judiciário vai dar a última palavra. No princípio da reserva de jurisdição, o Poder Judiciário não vai dar a última palavra, ele vai dar a única palavra. Maravilha? Última palavra. Inafastabilidade do controle jurisdicional, única palavra. Reserva de jurisdição. Maravilha? Então aqui a gente fecha meia horinha, né? Nunca passar de um bloco de meia hora, senão uma aula fica chata, não é isso? Mas fontes do direito administrativo.